Olá, seja bem-vindo a essa primeira entrevista com o Leão. E dessa vez vamos conversar aqui com o Marco Dutra, diretor que eu sou muito fã de todos os seus filmes, junto com Juliana Rojas, por exemplo, Trabalhar Cansa, As Boas Maneiras e companhia. E dessa vez ele está aqui lançando Enterre Seus Mortos, uma distopia. Mas a primeira coisa que eu quero perguntar pra você, Marco, é como você vê esse momento atual do cinema brasileiro? A gente vive uma era de ouro do cinema brasileiro. Como você vê esse momento atual do cinema brasileiro e fazer cinema no Brasil? Eu lembro que eu falei pros meus, assim, eu não tinha muitas outras opções. O plano A era cinema e o plano B não tinha. Então, mas quando eu falei com os meus pais, eles sempre me apoiaram muito, mas rolou um momento meio, ai meu Deus, mais velho, primogênito, vai fazer cinema, e agora? E eu lembro que teve um dia que eu fui com meu pai assistir Central do Brasil, já tinha ganhado Berlim, acho que ainda não tinha Oscar, essa coisa toda, e eu lembro que teve algo muito bonito em ver Central do Brasil naquele momento, porque era tipo, olha só, gente, tem esses boatos todos de que é muito difícil, imagino que seja mesmo, e fazer filme é difícil, ainda fui descobrindo isso, mas tem uma possibilidade, assim, é possível fazer o cinema brasileiro bombar. Isso faz 25 anos, enfim, faz um tempão, e eu fico muito feliz de, coincidência ou não, é isso, é o Walter, que estava lá no Oscar esse ano, tipo, e a Fernanda, tem uma rima com essa época do Central do Brasil, bastante simbólica, eu sinto, Sim. mas é que, na verdade, esse é só uma pontinha do iceberg, né, assim, a verdade é que os filmes foram se diversificando e quando eu estava na faculdade, assim, a gente foi vendo vários outros filmes brasileiros bombando no Brasil e no exterior e tal, e a gente falou, gente, tá numa onda. As ondas do cinema brasileiro são sempre inconstantes, mas eu realmente sinto que eu tive fui meio sortudo, talvez, de pegar essa rampa, sabe? Claro. Inclusive no momento em que eu e a Juliana Rojas, a gente falava, vamos fazer filme de terror, e as pessoas falavam, tá, e aí a gente ia fazendo os nossos curtas, como a gente podia e tal, e a gente, quando foi fazer os longas, tem aqui no fundo o cartaz do Trabalhar Câncer, quando eu era Maravilhoso. primeiros filmes. E a gente foi fazendo do nosso jeito, o cinema fantástico. Não é que a gente queria fazer um filme do tipo esse, ou do tipo aquele, ou do tipo Invocação do Mal, ou do tipo A Bruxa de Blair. Claro que a gente tinha uma certa inspiração numa referência do exterior, e no caso brasileiro a gente tinha também uma cama, assim, do Mojica, do Cury. Eu e a Juliana éramos muito fãs do Cury, do Walter Cury, que Maravilhoso. flertava também com o Fantástico aqui e ali, assim, mais pontualmente, não tanto, não como Mojica, que se dedicou a isso, mas tinha uma certa inspiração prévia. E hoje eu sinto isso, que as pessoas também estão fazendo, outras pessoas estão fazendo filme de horror e fantasia e etc. E o nosso cinema está de novo pulsando. Sim. E isso é muito bom, assim, eu fico nessa altura da minha vida, não que eu seja uma pessoa à beira da aposentadoria, mas eu fico muito curioso também o que as novas gerações vão Vamos trazer nesse trazer. momento de inovação, sabe? Sim. Você trouxe algumas das suas referências, inclusive, e a gente percebe que, assim, no Brasil a gente tem um cinema fantástico, um cinema de horror sendo realizado recentemente, mas a gente tem também esse berço, digamos assim, com Mujica. Você citou o Walter Hugo Cury, assim, maravilhoso, né? A gente pensar em filhos como As Filhas do Fogo, né? Provavelmente O Anjo da Noite. Mas a gente pega também o Anjos Jean. da Noite, Anjos da Noite é do Wilson Barros, né? Mas é curioso que você falou Anjos da Noite, porque é um filme, eu fiz um Aham. trabalho sobre esse na faculdade. O Wilson Barros Maravilhoso. era professor na faculdade, na ECA, mas ele tinha falecido quando eu Uhum. entrei, e eu sempre senti que eu me conectaria com ele. Aham. Então ele fez muitos curtas que eu amo, aliás, os curtas dele são muito bons. E ele fez esse um longa, que é o Anjos da Noite, que não é exatamente um filme fantástico, mas é um filme delirante em São Sim, Paulo, nos anos 80. com Também me certeza. ensinou muito. A gente tem essas camas também, que essas heranças que vêm, não tem como, né? Sim. E assim, uma coisa que você trouxe também na sua resposta, que foi bastante especial, é que assim, a gente vê que há um preconceito grande com o cinema brasileiro, mas ao mesmo passo que existe esse preconceito com o cinema brasileiro, a gente vê também que em momentos de fomento à cultura e fomento ao cinema brasileiro, há público para esse cinema, né? Então,
é falsa a ideia de que brasileiro não gosta de filme brasileiro, na medida em que, quando há espaço para esse cinema, as pessoas vão assistir aos filmes. Mas por que você acha que surge e a que se deve esse preconceito, se é que ele existe, de alguma maneira? Eu não sei, meu primeiro instinto é responder a um certo imperialismo, porque a gente se acostuma, a gente cresce, eu cresci com os filmes norte-americanos. Eu sou uma cria das locadoras de VHS, né, depois DVD, mas assim, a maior parte da minha vida era VHS. E as locadoras tinham, no meu bairro, Santana, Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, eu podia ir andando da minha casa para 5, 6 locadoras, eram muitas mesmo. Sim. E uma tinha um acervo melhor de clássicos, outra tinha um acervo melhor de comédias, outra tinha um acervo melhor de horror. Então eu falava, hoje eu vou naquela, amanhã eu vou naquela. Aí tinha umas promoções, alugue 10 fitas, fique 10 dias, umas coisas assim. E o Nacional, nesse contexto, tinha a prateleira do Nacional, uma prateleira sempre meio triste. Era tratado como gênero, né? Títulos, assim, uma prateleira meio deprê, que não só pela quantidade, assim, porque até os filmes eram lançados, existiam os lançamentos, mas os locadores nem sempre tinham, os filmes mais raros, mais antigos, raramente tinham também, e às vezes tinha, sei lá, a coleção Mazzaropi, a coleção alguma coisa, mas era isso, você tinha que garimpar um pouco as coisas. Às vezes eu tinha que vir na 2001, na Paulista, que hoje eu moro mais perto, eu moro no centro, mas quando o filme não tinha, eu sabia que tinha saído, porque eu tinha os guias de vídeo do Rubens Evaldo Filho, aqueles amassos, assim. Eu falo, não, esse filme foi lançado, tá aqui, Helicatel, SIC Vídeo, sei lá, e Alfa Vídeo, Paris, que era um clássico, tinha a Pousada do Sandy, a propaganda da Pousada do Sandy em Paraty, que era do mesmo dono, e aí eu vinha em locadoras mais distantes para achar os filmes que eu sabia que existiam e que eu queria ver. Mas é isso, os filmes eram colocados à parte, eles não tinham direito de entrar em nenhum outro lugar, eles eram nacionais, e é meio estranho isso, assim, eu sinto que a gente vai muito ao cinema, a gente tem muito cinema, no Brasil, sempre teve. Sim. As pessoas veem os filmes, é um mercado importante de cinema no mundo, a gente é super extenso também, então a gente tem gente pra caramba, só que os filmes brasileiros eram por muito tempo eram vistos como uma exceção, do tipo, tem esse, ou tem aquele, quando na verdade a gente sempre teve uma produção bastante regular. Claro, com os buracos ali da Era-Cop, tem os buracos, mas sempre teve produção. E eu não sei dizer porquê, assim, eu lembro de crescer ouvindo, não, o som é ruim, a imagem é ruim, eu não sei o que é ruim. Não era verdade isso, eram muitas condições que você via. Era mais sobre as condições em que você via o filme do que sobre os filmes. Prova disso é que você vê hoje cópias fenomenais de Macunaíma, do Glauber, não sei o que, tipo... A questão não é o filme, a questão é o carinho que se tem na circulação do filme e a disponibilidade. Sim. Tem um colega crítico que fala a história do cinema é a história da disponibilidade dos filmes, né? O que a gente consegue ver é o que está ao nosso alcance ver. Hoje, nessa era da internet, tem muita chance de você conseguir encontrar o que quer que você esteja procurando, legalmente ou ilegalmente. Eu digo até, assim, para complementar o que seu amigo disse, seu amigo crítico, para além da questão da... Furtado aqui. É o Furtado? É maravilhoso. E eu achei ótima essa frase. Tipo, é verdade, pura verdade. Maravilhoso. Não, e eu digo até para além da disponibilidade, do acesso, né? Porque ainda tem uma questão de que a disponibilidade não pressupõe o acesso à coisa, né? A gente vive num momento que, de fato, a gente tem uma disponibilidade das coisas na internet e etc. Mas não necessariamente essa disponibilidade pressupõe que as pessoas terão acesso a essas coisas pela simples questão de não conhecer essas coisas. O cinema brasileiro tá aí, né? Tá disposto, muita coisa tá disponível, como você disse, legal e ilegalmente, mas não necessariamente as pessoas têm acesso a essas coisas por não saber que ela existe, né? E aí vai um pouco nessa direção de como saber superar esse preconceito que a gente tava falando também, né? Eu tenho aqui uma grande coleção de... Sim. Os livros, mas enfim, os DVDs e Blu-rays estão ali atrás. E eu tenho na minha parte nacional, eu tenho DVDs, a maioria é DVD, tem um ou outro Blu-ray, mas a maioria é DVD, o box do Glauber, o box do Nelson Pereira, o box do... E é muito curioso, porque são muito bons. O Nelson Pereira, por exemplo, tem essas entrevistas maravilhosas nos DVDs. Eu vi o Quem é Beta, do Nelson Pereira. Bom demais. DVD, que é um filmão, e é um filmão de gênero. Gênero, sim. Que na obra dele fica ali meio escondidinho, mas é um filmão.
recomendo muitíssimo. É muito inspirador para mim também ver que existe essa joia ali. Que é uma distopia também, né? É um filme fantástico. Sim. Mas é isso, aí já o meu box do Nelson já está defasado, porque as pessoas não têm não vem DVD. A mídia física no Brasil desapareceu quase. Então, aí esses filmes, essa caixa que é super bem curada, bem organizada, cheia de informação, você pode estudar e fazer quase uma mini faculdade ali só de ver os boxes, são 4 caixas do Nelson, na verdade, com todos os filmes. Só que é isso, não tem outro lugar fora esse box, e esse box já não é acessível. Ele teve ali por um tempo, você ia nas lojas, livrarias e coisas, ele estava lá, e isso já não tem. Então agora qual é o lugar? Ele vai para a Globoplay, ele vai em que condições ele vai? A Globoplay, nessa parceria com o Canal Brasil, tem um belo acervo de filmes brasileiros ao longo da história. Ainda assim, é um lugar só, né? Deveria ter mais, as questões de disponibilidade deveriam ser mais discutidas. Mas, enfim, a gente está falando do preconceito, e eu acho que passa um pouco por isso também, da disponibilidade, do acesso, de umas ideias feitas que não fazem sentido nenhum, do tipo, filme mal feito. Isso o desmentido dos próprios filmes, assim, qualquer coisa, você fala, deixa eu te mostrar esse aqui. A pessoa vai ver, aí depois, se eu falar, deixa eu te mostrar esse aqui, Transformers 3. Eu falo, isso é um absurdo, uma calamidade, então tá todo mundo acessando isso facilmente nos lugares. Esse é um preconceito, como o nome já indica, de pessoas que não necessariamente têm acesso a essas coisas, e por não ter acesso, replicam um determinado tipo de discurso que marca uma visão imperialista mesmo, né? Como você estava dizendo. É de que a gente não pode ser bem-sucedido em certas ações. Isso não é só no cinema, é um pouco em várias áreas, como se a gente faz o que pode, em função de outras lógicas globais e tal. Mas é uma falácia, porque eu realmente acho que a gente tem talento suficiente para fazer o que a gente quiser em qualquer área. Claro. E aí é isso, assim, quando se pergunta por que o cinema brasileiro é supostamente ruim, é sempre o mesmo discurso, né? O cinema brasileiro só faz filme de denúncia, só faz filme de sacanagem, só faz comédia pastelão. E cada novo filme que surge, o cinema brasileiro só faz alguma coisa. E quando tu vai ver, o cinema brasileiro só faz um monte de coisa. Agora tá rolando uma coisa que o cinema brasileiro só faz filmes de ditadura. Pois é. Gente, porque teve 2, assim, não é verdade isso. Tem 200 filmes. Não, agora tá rolando que o cinema brasileiro só faz filme de cachorro, porque surgiu também o filme de cachorro agora do Caramelo. Aí só faz filme de cachorro agora. Desculpa, o Caramelo lançou um filme Caramelo. Eu não vi ainda. Enfim, saiu e aí a galera começou a falar que o cinema brasileiro só faz filme de cachorro também agora. Aí Quais outros exemplares? Pois é, não tem. E aí, minha pergunta nessa direção vai justamente em sabendo desses preconceitos, dessas marcas que não têm um fundamento específico, como é fazer cinema de gênero no Brasil, visto que, pelo menos numa ideia de senso comum, o cinema brasileiro não seria conhecido por fazê-lo. O que a gente já discutiu, inclusive, aqui na nossa conversa, que não é exatamente uma verdade, visto que a gente tem um histórico de produzir cinema de gênero. Sim. Quando eu e a Juliana estávamos ali na faculdade e tal, e a gente tinha esse gosto, a gente se conectou muito por isso. A Ju cresceu em Campinas e eu na Zona Norte de São Paulo, mas a gente teve uma infância conectada de uma certa forma, porque a gente gostava desses filmes e a gente via, a gente tinha um lado nerd e tal. E quando a gente se conheceu na faculdade, a gente se conectou um pouco também por isso. Não só por isso, mas um pouco também por isso. E a gente começou a falar, vamos fazer um terror, vamos fazer um musical, vamos fazer, sei lá, vamos fazer o que a gente gosta de ver. A Ju adorava o Piccolino, a Ju adorava os filmes do Busby Berkeley. Eu gostava também, mas eu fui aprendendo a gostar mais depois desse contato com ela. E a gente vai trocando não só com a Ju, mas com outras pessoas da minha turma, a gente foi trocando os aprendizados, né? E eu sempre tive esse lado meio B, assim, eu ia ver Carne Trêmula do Almodóvar, mas eu ia ver Pânico 2, não tinha, a gente tem que ver um, tem que ver outro, sei lá, eu não tinha esse filtro, que algumas pessoas tinham. Aí não se falava muito da ideia do horror,
eu acho que tem uma coisa que aí não é só o Brasil, acho que é meio... O Godard falava isso, né? Cinema de gênero para país sem cultura, como o que ele falava? Uma coisa meio assim. Não, sim, alguma coisa desse tipo, não lembro exatamente a palavra. Não lembro a citação, mas enfim. Tudo bem, o Godard é maravilhoso, um provocador e tal, mas Sim. a coisa é... Eu gostava dos filmes americanos, da Noite dos Mortos. O primeiro que eu vi aos 7 anos foi A Volta dos Mortos-Vivos, dos anos 80, Sim. Cérebro, não sei o quê. E depois eu fui vendo todo tipo de filme, de tudo quanto é canto. Aí eu fui ver Mizoguchi, filme de fantasma Mizoguchi. Eu falo, gente, Conquistou a vaga, né? Fantástico tá em qualquer lugar, assim, não é exclusividade de ninguém, não é exclusividade de Hollywood, certamente. Sim. Só que não tinha muito, a gente não tinha tanta interlocução naquele momento. Só que agora já é bem diferente, agora eu tenho a impressão que todo mundo quer fazer Sim. filme de gênero. Ficou um pouco convencional fazer um drama ou uma comédia puros. Sim. Até por causa da coisa do filme policial também, que também é um gênero, que também bombou no Brasil, de certa forma. Claro. E teve essa época também, né? Faz chanchada, sacanagem e filme de polícia. Sim, sim. Sempre tem uma definição que é tipo, só faz isso. O que nunca é verdade. Pois é. E eu sinto que isso foi crescendo, assim, porque eu fui conhecendo a Gabriela Amaral Almeida, o Rodrigo Aragão, tendo contato com as pessoas, assim, o próprio Mojica, que eventualmente eu vinha conhecer, tipo, o Denison Ramalho, ter contato, assim, com essas pessoas, você fala, gente, a gente não tá sozinho, tem um monte de gente explorando esse terreno de maneiras muito variadas, os filmes não são iguais um ao outro, são filmes diferentes, propostas diferentes. Então, eu não vou dizer que teve uma dificuldade extrema, porque quando a gente fez o Lençol Branco, o Ramo, nas curtas, eles foram bem recebidos, eles passaram, circularam, a gente viajou, fomos a Cannes, fomos, não sei, uns curtas. Então não posso dizer, fomos excluídos porque a gente queria investigar o filme fantástico, até porque algumas pessoas liam os nossos filmes como não de terror. A gente ia estar falando, mas é. E aí, quando a gente fez o primeiro longo Trabalhar Câncer, a gente viu que estava tudo certo, tinha terreno para... Mas você chegou a sentir que, assim, como esse dito cinema de gênero, teoricamente, não é percebido para a maioria das pessoas como algo brasileiro, que as pessoas sentiam a necessidade de se aproximar mais do cinema americano? Talvez, porque, de fato, quando a gente fala aqui que é para minha mãe, na verdade, a minha mãe via Mojica na adolescência, então eu falava, você via. E muita gente via, fazia fila, era popular. Sim. Mas quando você vai perguntar para as pessoas, para os meus pais, para os colegas, para pessoas que não são da área, as pessoas vão inevitavelmente falar O Exorcista, Psicose, Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13. Vai vir uma gama de filmes americanos, porque também era a nossa disponibilidade, assim, e eu gostava de ver esse filme, não vou mentir. Claro. Eu queria ver os filmes de jogo. Em 99, que eu acho um baita ano do cinema americano. A Bruxa de Blair, Sexto Sentido, tudo nesse... A Bruxa de Blair, teve esse Oscar, né, que até hoje eu não... Na época e hoje eu acho Beleza Americana meio desastroso, mas as pessoas gostam, tudo bem, não tem problema com isso, mas é que, dito isso, aquele ano tinha o seu sentido, A Espera de um Milagre, A Bruxa de Blair, Magnolia, O Informante, quem mais? Se a gente for ver a lista de 99, era tipo... E A Bruxa de Blair foi muito transformador. Muito. Meus 18 anos, indo no cinema ver aquilo, eu falei, gente, virou um pouco uma coisa assim, em termos de linguagem. Eu ainda acho um filme espetacular. Sim. E foi nessa virada do analógico pro digital, né? E que dialoga com isso, porque tem película e vídeo no mesmo filme, né? E a película é meio pretensiosa, porque é o TCC, então é tipo, estamos aqui na floresta, e o vídeo é tipo, e o jeito que as duas câmeras dialogam, e o som, porque o som é todo do vídeo, né? Em geral, ele é da câmera de vídeo ou do microfone, mas a câmera película é muda. Então, mesmo quando você está vendo a película, o som está vindo de um outro lugar. Eu acho esse filme fascinante em todos os níveis, que não tem bruxa nenhuma, e ainda assim você sai meio cagado do filme. Sim. Aquela cena do cara olhando para a parede no final, maravilhosa. Você já viu as alternativas, que eles filmaram outras alternativas? Essa é de longe a melhor. Tem uma que ele tá flutuando, tem uma que ele tá sei lá o quê. Caramba. Mas eles escolheram qual também, essa é a melhor. Eles filmaram algumas opções. A pobre Heather ficar descendo aquela escada 30 vezes e caindo com a câmera no chão.
várias versões, mas é um filmão, e eu lembro que eu tava, gente, isso não tem nenhum motivo pra gente não fazer isso, e não vai ser a Bruxa de Blair, mas vai ser uma outra coisa, Sim, sim. porque isso é uma coisa, aí na genealogia do horror, você tem a coisa gótica, a coisa vitoriana, assim, o fantástico sempre existiu no mundo, desde os gregos, dos indianos, da literatura oriental, sim, dos persas, Sim. sempre existiu, mas esse horror que se popularizou no cinema deve muito às inglesas e aos ingleses, especialmente as inglesas, Mary Shelley, Anne Radcliffe, Sim. Jane Austen, um pouco de leve, as Brontë, tem um grupinho ali que, que abriu essa porta das aventuras góticas, Sim. que depois veio, um pouco depois veio Bram Stoker, Stevenson, Henry James, que são fenomenais, A Volta do Parafuso, que é uma das melhores histórias de fantasma que tem, é um livro que o Henry James fala, eu escrevi só para provar que eu conseguia escrever, e escreveu uma obra-prima. Mas isso vai da Inglaterra para Nova Inglaterra, não é à toa que Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King são do mesmo quarteirão, quase, sabe? Sim. Um é do Maine, outro é de Providence, tudo ali. O lugar da Nova Inglaterra puritana que fica renovando esse tipo de narrativa nos Estados Unidos. E aí o cinema vem e pega tudo. Lá nos anos zero tem Frankenstein, tem Méliès, tem adaptação de tudo, tem vampiro, porque pega um pouco essa tradição literária e a gente absorve isso. Como a coisa chega lá da Mary Shelley, ou tem Frankenstein tá em cartaz, gente, assim, Sim. tipo, o livro tem 200 e sei lá quantos anos. Sim. Como a coisa faz esse caminho, assim, para chegar na periferia de São Paulo, tem a ver com um certo imperialismo, uma certa cultura que se vende para fora, que se expande e tudo mais. Mas a questão é que no âmago do horror está um desejo de falar da sombra, de falar do medo, isso é do universo, não tem nacionalidade. E do medo do hoje, né, Marco? Porque, assim, por exemplo, você falou do Frankenstein, e é uma história que é repetida ao longo dos anos, mas a maneira como ele foi pensado ali no século XIX é muito diferente do que é pensado hoje. Por exemplo, Substância é um filme que é Frankenstein, né? E aí tá discutindo a indústria da cultura e etc, né? E a Uhum. gente sabe que a ficção científica, as distopias, o horror, por mais que eles possam estar falando de O futuro. Poor Things é um pouco Qual? Poor Por Things, fins, isso, perfeito. nem bebe nesse lugar. Sim, total. Por mais que esses gêneros estejam falando de futuro, de passado, ou de alguma entidade sobrenatural, etc., ainda assim ele tá discutindo sobre o tempo presente, essas distopias, esse medo do que vem em seguida, né? Como é que você enxerga o seu novo filme, o Enterre Seus Mortos, sob essa perspectiva? Como ele discute com o Brasil de hoje ou com os tempos atuais? Foi muito louco, porque o Rodrigo me chamou ele falou, leia esse livro, você vai gostar. Ele só falou, leia. Às vezes ele me conta a história e tal, mas o Rodrigo Teixeira, ele falou, diga Sim, o que acha. Aí eu falei, quero, a Ana Paula Maia já estava na minha lista ali, eu tinha lido um outro livro dela antes, mais antigo, e o Interno não tinha saído há muito tempo, isso foi em 19, 20, e aí eu li e falei, uau, eu topo. Curiosamente, a primeira coisa que eu pensei foi Cecil B. DeMille, porque é tão bíblico a ambientação da Ana Paula Maia, que eu pensei um pouco aqueles épicos bíblicos, assim. sim. Claro que eu sabia que eu não vou fazer os 10 mandamentos, mas tem a coisa da praga, a coisa da morte, e uma variedade de tipos de morte, e você não saber. Tem um fim do mundo que está iminente, bem próximo, mas você não sabe qual é o botão que vai ativar exatamente, se é uma Sim. catástrofe climática, se é uma guerra nuclear, se é uma catástrofe política, se é invasão alienígena, se é vírus. É muito mais o sentimento de que vai acontecer, né? E os personagens estão em Abaludes, nesse lugar da Ana Paula Maia, que é um lugar fictício, num centro do Brasil não determinado, que eles estão um pouco na periferia disso tudo. Então eles pegam umas rebarbas, assim, desse apocalipse. Ainda assim está acontecendo, mas não tem a precisão da informação. Sim. Então foi muito divertido, assim, lidar com essa história. O que eu não sabia ainda quando eu fechei com o Rodrigo é que 3 meses depois, em março de 2020, ia começar a pandemia. Então eu escrevi ao longo da pandemia, então foi muito duro, porque aí chegou uma hora que é tipo, tava todo mundo de luto, perdendo as pessoas, eu também, sem saber se ia ter cinema, quando ia filmar, quando ia abrir, era tipo, daqui um mês, daqui 2, ia adiando.
E foi muito peculiar, foi uma coincidência muito estranha, mas também me ajudou a atravessar um pouco esse momento, ter isso para fazer, apesar de meio duro, Sim. me ajudou a atravessar esse período. Quando a gente foi filmar em 22, a gente ainda filmou sob pesados protocolos, máscaras, não sei o que, testes todo dia, e a gente foi bem protegido, assim, a gente não teve casos de Covid na equipe, mas era meio peculiar estar fazendo esse filme naquele momento. Sim. Não que eu quisesse falar, é o vírus, até se menciona um vírus no filme e tal, mas era uma das possibilidades, e a minha preferida era Invasão Alienígena, na verdade. Mas quando a gente foi filmar, quando a gente encontrou o elenco e a equipe, foi uma sensação muito assim, do tipo, ciranda, eu fiz uma abertura ali, um trechinho do Stephen King, até do Dança Macabra, do livro de teoria do horror dele. Sim. E falei, gente, vamos fazer agora, nesse momento, depois desses anos. E foi importante, eu acho, para todo mundo. Todo mundo estava meio, okay, estamos aqui, estamos filmando, tem alguma fisicalidade no que a gente faz que não se perdeu para sempre. Tava todo mundo ansioso com isso, na verdade. E num momento muito, muito complicado também no que tange a produção de cinema no Brasil, né? A gente passou por um governo bem difícil nesse sentido, né? Anticultura, né? Então, a cultura é frágil. Sim. No planeta, não só no Brasil. Sim, sim. Quando tem um lugar de poder que é tipo, não me importa, a cultura sofre. Uhum. A liberdade da cultura, a importância da cultura, que é essa espécie de laboratório, espelho do que a gente vive como sociedade e tal. Então, isso também foi muito duro, e aí tudo bem, foi passando a coisa, teve uma pós longa e tal, e aí começam a eclodir, aí tem o Sudão, aí tem a situação em Gaza, meu avô era palestino, então eu já visitei o Oriente Médio, assim, já tenho muitos amigos lá, então começou a ficar uma coisa que é tipo, eu fiquei percebendo também essa capacidade do Apocalipse de se renovar em lugares diferentes, Sim. às vezes na nossa esquina, às vezes longe, às vezes, mas a gente aparentemente, desde o dilúvio, desde os primeiros registros humanos, já existe a ideia de Apocalipse do ser humano. E a gente ainda está aqui, então acho que talvez a gente acabe gerando até uma arrogância do tipo, a gente dá conta. Sim. A guerra, o aquecimento global, não sei o que, a gente vai indo. Eu não sei qual vai ser o momento que a gente vai cutucar algo com a vara curta, mas o que eu achei bastante interessante no Enterre Seus Mortos é justamente isso, assim, essa ideia de apocalipse é antiga, de fato, no mundo. Mas a gente perceber que você consegue capturar no filme uma sensação, de fato, de que você não sabe de onde vem, de fato, isso. Porque é isso, como o capitalismo tardio explode tanta coisa ao mesmo tempo, a sensação da iminência do fim do mundo, ela é muito clara, mas não exatamente de onde ela vai vir, né? Você falou, por exemplo, da questão palestina, mas a gente tem a questão das mudanças climáticas, a gente teve aqui no Rio de Janeiro ontem toda a chacina que rolou aqui no Rio de Janeiro também, enfim. Então, a sensação é que esse apocalipse rodeia de alguma maneira, né? Rodeia, não se rodeia. É peculiar, eu acho isso. O que eu saquei, estudando o livro do Apocalipse da Bíblia, que está até aqui na minha mesa, porque a Ana cita muito. O próprio título vem de um dos evangelhos, ela ressignifica um pouco a coisa do Enterre Seus Mortos, mas tem as pragas, tem a chuva de pedras da pedreira, são imagens adaptadas, mas imagens muito míticas, muito antigas. Então eu fui estudar isso um pouco também. E aí eu me dei conta disso, que é uma coisa renovada, sempre tem a profecia, concretiza ou não concretiza. Aí tem, o dilúvio é muito interessante, porque o dilúvio aparece em várias culturas, né? Aparece no Gilgamesh, aparece nos textos bíblicos, aparece a ideia de que a água varreu, aparece em Mother, do Aronofsky, a ideia de que a água varreu a humanidade doente. Sim. É quase uma fantasia, né? Porque como é que varre o planeta inteiro? Tem as catástrofes oceânicas, de água e tudo mais, e dos deslizamentos, das inundações. A água, quando ela quer ser poderosa, ela mostra que veio. O mito, esse antigo, do tipo, rolou isso, todo mundo morreu, sobrou um quadradinho que começou do zero, começou de novo. Sim. Imagina a preguiça, gente.
Total. Mas você falou também sobre o processo de realização do filme. E aí, eu fiz uma entrevista também com o Érico Hasse, a época que ele lançou o Ash outra vez, e foi muito curioso porque ele disse sobre esse processo de fazer o filme, que quando ele tava filmando, o Babu Santana, ele não tava nem no Big Brother ainda. Ele ainda ia entrar no Big Brother, e o filme foi lançado em 2025. Então, assim, existe um longo processo da feitura até o filme ser lançado. Como é que foi pro Enterre Seus Mortos esse processo de realização, esse tempo e essa busca para encontrar esse mercado exibidor, que eu acho que talvez seja o lugar mais difícil pro cinema brasileiro. É claro que é difícil fazer, é difícil conseguir, Distribuir a distribuição é mais complicada. tudo é difícil, assim, todas as etapas. Escrever é mais difícil, na verdade, eu sinto. Ficar olhando aquela página, meu Deus, e agora? Não tem nada, eu tenho que inventar uma coisa. Depois que acaba é prazeroso, mas no início Sim. é pânico absoluto. O set, pra mim, é o mais prazeroso de todos, porque aí eu sinto que é o que eu nasci pra fazer, que é com os atores, com a equipe coletivamente, deixando, estimulando as pessoas a trabalharem da melhor forma possível, chamar aquela coisa, chama as pessoas certas e sai da frente. Tem o Stanley Donen que falava isso, né? Não é exatamente isso, você acaba tomando decisões ali no processo, mas quando a gente está ali no grupo, para mim é fenomenal. E aí depois do grupo a família se dispersa e você vai ficar na salinha lamentando os erros, o que faltou, que filmou muito rápido, ia acabar a diária, tinha que filmar correndo. Que ainda tem isso, né? No Brasil tem esse negócio que, enfim, o produtor vai ficar batendo na sua porta só. Não, só tem uma diária, amigo. Não dá pra continuar, não. O Enterre a gente filmou em 28 dias. Pô. Que eu acho muito louco, porque Quando Eu Era Vivo, que foi o filme mais curto, foi 3 semanas, eu filmei em 18. Mas tudo bem, era um filme de um apartamento, com menos personagens e tal, então foi uma loucura, mas deu. O Enterre, na minha expectativa, era um filme mais complexo, tinha que ter mais, mas nunca tem, e não é só uma questão nem só de dinheiro, é uma questão também das agendas das pessoas, também chega uma hora que as pessoas começam a cansar do projeto, elas querem ir para outro, tem algo nos 6 semanas, assim, que é meio místico. Agora, quando você vai ver quantos dias o Paul Thomas Anderson filmou, eu tava revendo outro dia o Magnolia, que eu adoro, e tem o Diário de Magnolia no Blu-ray ou no DVD, que é um making-off muito bom, porque é meio mosca na parede, fica acompanhando ali as filmagens e tal. E começa assim, dia 1 de 78, ou seja, estavam planejados 70 e tantos dias de filmagem para aquele filme. Eu nunca tive 78 dias de filmagem para nada. E aí no final do making-off começa a falar dia 83 de 78, porque passa. Ou o caso do Tubarão, que era para filmar em 60 dias e filmou em 200, porque não acabado, ninguém saía, as pessoas falavam, estamos presos nessa ilha para sempre. O filme Tubarão quebrado, o Spielberg esperava todo, ele fala, todo dia eu achava que iam me demitir, não me demitiam, a gente ficava lá tentando filmar, tinha dia que não filmava nada, chovia, aí o estúdio ficava falando, você quis filmar em mar aberto, olha aí no que deu, só olha também o filme, né, tipo, Sim. filmão. A gente não tem essa... O Trabalhar Cansa a gente filmou em 6 semanas, Quando Era Vivo eu filmei em 18 dias, o Ereucelo foram 5,5, também um filme mais doméstico, mais possível. As Boas Maneiras foi um pouco mais longo, tinha muito efeito, então Boas Maneiras teve 2 fases, que tinha que pausar para esperar as férias escolares, para filmar as crianças na escola tal. Então acabou sendo umas 7, foi o mais longo que eu já filmei, foi Boas Maneiras. E tinha dia que era só para filmar um plano de CGI com as bolas, as luzes, as coisas que tem que fazer pro CGI. E esse foi, o Todos os Mortos também foi 4, 5, e esse foi 28 dias. Às vezes eu sinto que é apertar, mas a gente dá um jeito, a gente corta uma cena, a gente vai se adaptando. Sim. Não vou reclamar demais disso, porque é isso, o filme aconteceu com recursos, com a Globoplay por trás, foi fenomenal. Aí, o que aconteceu nesse filme específico foi que depois da filmagem, já estava combinado isso, eu pausei e fui filmar com a Juliana uma série da Disney Plus, com a Xuxa, que é o Taran, que vem aí, tá pronta e vem aí. E aí, depois da filmagem do Taran, que foram 16 semanas, aí foi porque era uma série, era longuíssimo.
lá pela 11ª semana, as pessoas ficam assim, essa sensação, estamos presos, assim, estamos aqui nessa vida para sempre. E aí eu voltei para pós-produção do filme, que foi longa porque tinha bastante composição e efeito e música, mas o filme estreou em 24 em Sitges. Sim. Tá 1 ano mais ou menos circulando. Eu acho que foi ok, considerando o período, sabe? Sim. Não acho que foi tão demorado. Então, você também é um usuário ativo no Letterboxd, né? E lá, os seus filmes favoritos... Hoje em dia menos, assim, eu fui ficando com um pouco de preguiça, mas eu adoro. É bom dar uma descansada de Letterboxd mesmo. É. Mas seus 4 filmes favoritos lá são Amélia, da Ana Carolina, Os Canibais, do Manuel de Oliveira, O Conto da Lua Vaga, do Mizoguchi, você falou da questão do fantástico, de outras culturas, né? Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu, do Jim Abrahams. Eu fiquei muito curioso, assim, se talvez, e se há essa possibilidade, de como esses filmes, de alguma forma, se correlacionam com a sua prática no cinema, com o que você acredita sobre o cinema e o que você faz. É curioso, de algum jeito eles se relacionam, porque todos eu tento imitar de alguma forma. Todos. Amélia foi uma grande surpresa para mim lá em 2000. Eu fiquei tipo, eu tinha visto acho que Mar de Rosas, Maravilhoso. e ver tudo, fiquei fã da Ana Carolina. É que Amélia, eu achava o filme igualmente bonito, trágico e hilário. Assim, a Miriam Muniz, aquelas atrizes Sim. maravilhosas. Assim, a Miriam Muniz recitando Juca Pirama depois do colapso da Sarah Bernhardt. E é uma fantasia de Europa-Brasil, assim, é uma fantasia meio colonial, de certa forma. Porque a Sarah Bernhardt chega aqui e ela fala, vocês são porcas, vocês são as pessoas horrorosas, vocês não têm cultura, vocês não têm nada. E aí a Miriam Muniz com as 2 irmãs, a Camila Amado e a... Quem é a terceira irmã, gente? Já. Porque a Marília Pêra morre, que é a Amélia, e aí vem as irmãs da roça peitar a Sarah Bernhardt. A Sarah Bernhardt odeia, e aí fica uma guerra cultural muito divertida, gente. E a Miriam Muniz é um pouco líder da pirâmide ali das 3. Ela tá sempre guiando as 3, até mise-encenicamente. Aí essa sequência que a Sarah Bernhardt tem um colapso, chora, e Beatriz, como é o sobrenome dela? É uma atriz francesa. E aí ela começa a recitar Juca Pirama para Sarah Bernhardt foi uma cara, tipo, sou maluco que você tá falando. Eu enlouqueci com esse filme, assim. E aí quando foi pro Todos os Mortos, que é meu filme de época, foi bastante importante a memória desse filme. E o Manuel de Oliveira também. Porque ele também tem uma coisa com a época que para mim foi muito importante, assim, filmes como o Quinto Império. Quando teve uma retrospectiva na mostra do Manuel, que eu fiquei correndo pro aquele cinema que tinha lá perto da Galeria Ouro Fino, como é que chamava? Vitrine. Eu acho que era o Cine Vitrine, correndo pro Cine Sesc, correndo para não sei onde, para pegar todos que eu podia do Manuel de Oliveira. E a sessão dos canibais também foi, tipo, ridícula, porque aí é uma opereta sobre canibalismo, aristocracia e classe, um troço super brechiano. Eu estava trabalhando na Companhia do Latão, estava estudando muito Brecht. Eu fiquei enlouquecido também com esse filme. Aí qual é o outro? É o Contos da Lua Vaga, que para mim é hipnose absoluta. Eu podia morar nesse filme. Sim. Tem filmes que a gente ama, aí tem os filmes que eu queria morar dentro. E tem filmes que são... Eu poderia... O filme não precisa ser alegre. Eu poderia morar na Bruxa de Blair, enfim, é mais uma sensação metafórica. E foi meio inacreditável, porque também é um filme japonês, mas é um filme que se inspira um pouco no Guy de Maupassant, que é francês. Tem um intercâmbio, eu gosto desses intercâmbios, sabe? No Amélia tem esses choques de cultura. E como o Mizoguchi faz isso, virar esse filme tão único e uniforme, esse vórtice dessas histórias se misturando, eu acho ridículo, fora que é um bocado assustador também. Então tem um pezinho no horror ali que eu amo. E Apertem os Cintos é mais o meu sonho, assim, porque eu queria um dia fazer uma comédia de rolar de então eu não sei se eu tenho esse talento, mas quem sabe. Eu tenho senso de humor, eu tenho nos meus filmes, é permitido rir nos meus filmes, mas uma comédia desse tipo, de 3 risadas por segundo, minuto, assim, cada 10 segundos tem uma coisa, tem uma coisa no... pausar o filme pra Sim. perder a próxima cena, isso é algo que eu não queria morrer sem fazer. É uma coisa de tem uma piada rolando no primeiro plano, no segundo plano tá rolando outra piada e não tem descanso, né? E se uma piada não funciona, a próxima tá ali pra fazer, tá... E você ainda tá tentando entender outra piada, aí vem outra que já te... Enfim, eu acho uma avalanche esse filme, eu acho uma loucura.
Sim. Não, e todos os filmes dele são assim, né? Maravilhoso. Depois aí veio o Naked Gun, que eu adoro. Especialmente a série, a minissérie dos 6 capítulos lá, que teve antes de ter o Aqui Pra Você Ver o filme, era Sim, uma série com o Leslie Nielsen, muito boa. O Leslie Nielsen tá no Apertem os Cintos também. sim. O Hot Foi uma Spots com o Charlie Sheen também é muito bom. Eles foram separando os três, né? Aí um Sim. fez aí o outro fez Scary Movie, aí o outro fez. Um fez Ghost. É bem engraçado, sabe? Como eles foram, os 3 diretores ali, amigos, foram se aventurando individualmente. Mas esses filmes ali, Top Secret, Muito bom. assim, todos eu acho hilários. Aqui Apertem os Cintos é Não, é o a auge ali. a origem é Kentucky Fried Movie, né? Sim. Que é um filme bizarro, meio fragmentado, sketches e tal. Sim. Mas o exercício dele já estava acontecendo em outros lugares, né? É que Apertem os Cintos. Sim. E há algum outros autores que você sinta assim que te influenciam muito, que são seus favoritos? Quais você pode citar assim pra gente? De cinema? De cinema. Ai, nossa, são tantos milhões. Eu adoro Hitchcock, porque Não tem como, né? como eu lembro, eu via na TV, alguns eu via em vídeo, mas eu sempre que tinha, como ele tem muito filme, eu via como eu podia. Sim. Passava, às vezes, na Globo, sei lá. Às vezes eu ia na locadora, às vezes eu ia fuçando até achar mais ou menos todos, enfim. E eu lembro do momento em que eu vi na TV Os Pássaros. E pra mim foi muito assim, tipo, eu já tinha visto Psicose, Vertigo, mas é que Os Pássaros Que é um desses filmes que vai ganhando esse contorno distópico conforme vai começa uma desenvolvendo, né? comédia romântica e Sim. termina apocalipse Pois absoluto, é. assim, fim de tudo que existe. Como ele faz isso, você acha um milagre esse filme. Aí eu fui ler, eu li Rebecca, eu fui ler a Daphne du Maurier, que ele adaptou 3 vezes, era meio amiga, sabe? O conto Os Pássaros é muito bonito, Sim. mas não é exatamente o filme. Ele Sim. pegou a premissa da Daphne e fez um troço meio, pra mim é meio mítico, é tipo, sei lá, Odisseia, não sei, esse filme, mas assim, a gente já falou do Cury, que eu amo, do Walter Sim. Cury, O Jean Garret, você curte? gosto, talvez ele tenha demorado um pouco pra entrar Sim. na minha lista, mas entrou e gosto muito. Gosto muito do Leon Richman, no caso do cinema brasileiro, acho ele. Só a falecida deles não usam black tie já é um escândalo, mas assim, Sim. você vai ver as outras coisas dele, você vai ver que é tudo bom, na verdade. Claro. Caso muito especial, Eduardo Coutinho, Ridículo é outro também que eu acho meio mítico, todos os filmes, tipo, não sei, E aí no exterior tem Jenny Campion, eu enlouqueço com todos os filmes dela, eu lembro de eu no boteco defendendo veementemente em Carne Viva, In the Sim. Cut. Sim. Pessoas, é horrível. Eu falei, isso foi uma obra-prima. Ainda amo esse filme de policial ali dela. E a gente pode continuar por bastante tempo. Então, E é óbvio de Shyamalan, né? Que eu sou o cheerleader. o Shyamalan. Maravilhoso. Amo também. Sempre Amo. fui desde na faculdade, já falava Unbreakable é o melhor filme do ano. Aí meus amigos tinham. Aí eu forçava a ver. E aí quando a Vila saiu foi quando eu meio ganhei, que todo mundo foi obrigado a concordar, sabe? Sim. Todo mundo amou. E o problema é que depois de A Vila, a galera começou a se implicar com o Shyamalan também, né? Eu não entendo por quê, porque Dama na Água é maravilhoso, na minha opinião. E eu tenho isso também, tipo, o filme ganhou 30 framboesas. Aí, problema. O Verhoeven tem um monte de framboesa. É o Verhoeven. O Iluminado também foi Brian indicado. De Palma. Eu realmente evito saber dos filmes antes de ver, e quando eu vejo na beleza do coletivo do cinema, mas eu vejo sozinho. Sim. Não pode, esse filme ganhou um prêmio, ganhou não sei o quê. Eu falei de Beleza Americana, que é um filme que eu acho. Não entendo até hoje esse filme, gente. Sim. Sim, pois é. E pra gente finalizar, então, pra gente citar só 2 agora, tá? Pra galera, pra você indicar pro público e pra mim também. 2 filmes. Um estrangeiro e um nacional. Qual você indicaria, assim, pontualmente? Mas o quê? Qual é o recorte? Um filme, assim, que você acha que as pessoas precisam assistir esses filmes. Peraí, deixa eu escolher bonitinho. Então, olha, eu sinto que de estrangeiro, eu vou dizer Como Era Viver de Meu Vale, do John Ford.
que foi muito injustiçado, digamos assim, né? Porque foi mesmo ano lá do Cidadão Kane, a galera lembra como o filme que ganhou de Cidadão Kane, mas Pra mim ganhou muito merecidamente, Pois é, aliás. maravilhoso. Eu adoro Cidadão Kane, mas eu nem acho o melhor filme do Orson Welles, assim, tipo, é uma marca da maldade, não sei, tipo, Sim. essa história de Cidadão Kane, esse lugar meio mítico, eu não compro muito. Mas é um belo filme, claro. Sim. Mas Como Era Verde Meu Vale, desculpa, é um filme perfeito. Maravilhoso. Uma coisa fora do lugar, é um melodrama, mas tem luta de classe, tem tudo que eu gosto. Tem família se decompondo, tragédias familiares em um lugar meio mítico, assim, um lugar que não é uma família, todas as famílias. E é uma comunidade, né? Um filme sobre uma comunidade, na verdade, uma cidade, é difícil fazer isso. Sim. E eu E acho que por mesmo um... no Ford, que fez um monte de obra-prima, Sim. esse tem um lugar muito especial, um filme muito amoroso, na verdade, sabe? E o Ford que é esse diretor um tanto contraditório, né? Que faz um filme como esse, sendo um cara que historicamente conhecido por ser um republicano e etc. Mas ele faz um E filme como esse. Durão. Sim. Mas, tipo, tá, o cara fez As Vinhas da Ira, Pois desculpa, é. não é, não é, é um pouco lorota. E mesmo Rastros de Ódio, que eu acho uma obra-prima também, algumas pessoas leem como um filme conservador, tá? Na verdade é um filme muito trágico, um filme Sim. de pessoas solitárias, andando sozinhas pelos lugares, tentando fazer sentido de um suposto país, enfim, que não faz sentido. Então o Ford sempre era fora da curva, na verdade, a ideia de que ele é. E hoje é um caso mais próximo, talvez seja o Clint Eastwood, porque as pessoas também falam. Total. E aí você vai ver alguns dos filmes do Clint Eastwood e você fala, não, essa pessoa, claramente uma pessoa com senso crítico, claramente uma pessoa com consciência de classe, claramente uma pessoa com consciência política, claramente uma pessoa com consciência de dramaturgia épica. Sim. Tudo bem, você não precisa ser fã da pessoa e nem amar todos os filmes, mas essas caixinhas não funcionam muito. Você vê o... como é que é o nome? O Homem que Matou Facínora, e depois você vê Os Imperdoáveis, você vê claramente ali que tem um processo de continuação, digamos assim, da obra de um pro outro, né? E é curioso porque o Spielberg e o Clint Eastwood pegaram a mesma veia e Sim. bifurcaram de maneiras Bifurcaram. diferentes, né? Porque o Spielberg também é fordiano, Sim. gosto muito. E o Spielberg foi ficando meio Manuel de Oliveira na vida Lincoln. Quando eu vi Lincoln, eu falei, gente, Manuel de Oliveira podia fazer uns filmes bem peculiares e muito bonitos. Né? Eu tô curiosíssimo pelo filme do ano que vem, óbvio, que é um filme sci-fi, de ação, enfim. Sim. Tá lá, o homem de 80 anos tá lá fazendo, vamos lá. Esse vai morrer no set, esse não... É igual o Clint, né? Mesma coisa. Tem uns que não... O Altman, tem pessoas que não Sim. vão até morrer. Manuel de Oliveira. Sim. Não sabe, a pessoa não sabe fazer outra coisa, vai fazer o que tá fazendo isso. Continua. Mas Tá, então Como Era Verde Meu Vale, e no caso do Brasil, acho que eu vou falar São Paulo S.A., do Persson. Que é um filme que eu, por razões óbvias, eu sou de São Paulo, norte e tal, mas é um filme que tem também um olhar muito inteligente para o que quer que seja os lados bons de São Paulo e os lados confusos, perdidos, forçados. É muito lindo. Sim, maravilhoso. Gosto muito também. Marco, muito obrigado pela Obrigado. sua disponibilidade. Assisti o seu filme, adorei. Ah, que bom. Em breve vou deixar meu comentáriozinho lá no Letterboxd também. Deixa. É que esse filme tá meio... dividido, né? Um pouco, enfim. Mas tudo bem também. Mas assistam nos cinemas, em breve estará em cartaz. Amanhã, né? Dia 30. Amanhã. Na verdade, quando o vídeo sair, vai sair no final de semana, vai já estar em cartaz, então você já vai logo. lá, corre. É sempre bom dizer isso, né? A primeira semana para o filme brasileiro é a semana fundamental para que ele possa continuar nas semanas seguintes. Então, vai na primeira semana, que é muito importante. Cinema brasileiro de gênero, dá essa força também, cinema brasileiro de gênero, que é sempre muito importante. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela... Espero ter sido uma boa companhia e até a próxima. E tchau.